gente, bando de vagabundos, comunistas, petralhas! Mas afinal, reforma agrária é coisa de comunista? Aí tu bota uma vinheta como se fosse um pedaço de terra e cada um ficar pegando seu pedacinho de terra, entendeu? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre reforma agrária, né? E por que as pessoas associam isso com comunismo, com socialismo, com qualquer coisa de esquerda. Para começar, a gente tem que definir mais ou menos o que é reforma agrária. Eu vou pegar um pedaço de terra que tem num determinado país e vou reorganizar esse pedaço de terra de uma forma a ficar mais democrática para as pessoas que trabalham na terra. Basicamente, em tese, assim, de um jeito bem simples, a reforma agrária seria isso. Daí ela tem como objetivo a produção, ou melhorar a produção, ou um objetivo que é o uso da função social da terra. O que é isso? É garantir o sustento do maior número de famílias que vivem no campo. Sobre isso eu vou ler aqui um pedaço do projeto que é o Estatuto da Terra, tá bom? Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento de produtividade. Esse aqui é o nosso comunista, seu comunista. Porém, isso está no Estatuto da Terra, que foi promulgado lá pelo ditador Castelo Branco em 1964. Então isso já está previsto em Constituição. Porque a propriedade privada da posse de terra, ela não é que nem a propriedade privada de outros móveis. Por exemplo, o cara tem um carro, o cara comprou o carro, o cara quer deixar na garagem apodrecendo, o problema dele, o carro é dele, ele faz o que quiser. Quando a gente fala de terra para a produção da agricultura, é um pouco diferente. Ele não pode deixar a terra ociosa. É aí que entra essa ideia de função social da terra. Não, porque o cara precisa produzir leite, precisa produzir aipim, precisa produzir abóbora, precisa produzir arroz, né? Precisa produzir feijão, precisa produzir um monte de coisa para abastecer a família dele e abastecer a cidade. Então é por isso que não é tratado da mesma forma a propriedade privada em termos de agricultura. Ao longo da história, a maior parte das reformas agrárias foram feitas na base da violência, na base de processos revolucionários, assim. Foi feita reforma agrária na China, na União Soviética, na Coreia do Norte. Todos esses países ditos socialistas, Cuba também, fizeram essa reforma agrária na base da violência. Então, muitas vezes, por isso que reforma agrária está associada a essa ideia de socialismo e comunismo. Daí aqui no Brasil tu vai ter o MST, associado a algumas pastorais da terra cristãs e tal, todas mais ou menos ligadas a um pensamento de esquerda. Isso também vai ajudar a fortalecer esse pensamento que tem no Brasil de que reforma agrária é coisa de esquerda e coisa de comunista. Mas pra gente entender isso um pouco melhor, tem que alguns conceitos ficar bem claros. O que é um hectare? O que é um hectare, amor? É 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados, muito bem. É 100 por 100 ou 10.000 metros quadrados, ou um hectare é aproximadamente um campo de futebol. Isso hectare é bom pra entender, pra tu entender o que significa o latifúndio. Latifúndio são áreas com mais de 1.000 hectares que vai ter como produção de larga escala e monocultura. Então, vou pegar esses 1.000 hectares e vou plantar soja. Uma produção única de larga escala. Ou o latifúndio ele não vai produzir tudo o que ele deveria, ou ele vai ter uma grande parte ociosa. Essa é a crítica que se faz ao latifúndio. Ninguém é pró-latifúndio. Que legal, latifúndio. Não, o latifúndio acaba sendo um problema econômico dentro do campo. O que daí traz a estranha coisa, o Brasil é um país muito legal, a estranha bizarrice de 1% das pessoas que moram no campo detém 45% das terras no campo. Isso as registradas, porque tem um monte de terra aí que não tem registro, na base da grilagem, etc. Isso da terra é registrada. 1% tem quase metade das terras do campo no Brasil. E de acordo com o Atlas da Terra, de 2015, eu tenho 175 milhões de hectares improdutivos no país. Isso dá quase o tamanho do estado do Paraná. Tá, mas o latifúndio vai lá, ele gera emprego no campo, ele produz um monte de coisa, ele vende, ele traz um monte de divisa pro Brasil. Por que a galera se posiciona contra o latifúndio, sendo que ele traz um monte de dinheiro pro Brasil? O primeiro passo é porque ele vai gerar um monopólio. É um monopólio de terras, um monopólio dos preços, isso é sempre muito ruim dentro do sistema capitalista, qualquer tipo de monopólio. Daí também tu não consegue acompanhar de perto a produção. Como tem grandes extensões de terra a perder de vista, tu não consegue acompanhar de perto a produção, tu acaba preferindo, para garantir a tua produção, o uso de transgênicos, e preferindo esse uso de transgênicos, tu acaba usando muito agrotóxico, que faz do Brasil o país que mais consome veneno no mundo, assim. Isso é um outro problema, a gente poderia fazer um vídeo só sobre transgênicos e agrotóxicos, mas para vocês entenderem mais ou menos esse quadro. Então acaba não fazendo uso consciente da terra, mas essa ideia de agrotóxico acaba estragando todo o solo a longo prazo, e o Brasil acaba não ganhando tanto dinheiro quanto deveria. Dá muito dinheiro ao agronegócio, mas o Brasil ainda não ganha tanto dinheiro quanto ele poderia ganhar. E também, né, a gente vai ter um fenômeno que é a comida mais cara, porque no momento que tu prioriza plantar soja ou plantar outro tipo de monocultura para vender, tu tá tirando espaço do feijão, do arroz, da abobrinha, da cebolinha, enfim, né? Um monte de coisa aí que a gente come e a gente gosta.
Tá, e por que é tão associada então ao comunismo essa ideia de reforma agrária? Bom, no Brasil aqui a gente tem o MST, né, que é o Movimento do Sem Terra, que é um dos maiores movimentos sociais que tem no mundo, e a principal pauta dele é a reforma agrária, o uso consciente da terra, enfim, a principal pauta dele acaba sendo a reforma agrária. Ele acaba sendo duramente criticado pelos seus métodos de ocupação, tipo, um monte de gente, eles invadem, eles destroem, eles acabam, que nem tem um caso lá que eles destruíram uma produção lá da Aracruz há muito tempo atrás, então um monte de gente acaba criticando esses métodos que eles usam, e alguns outros analistas dizem que muitas vezes ele acaba sendo usado, principalmente pelo PT, assim, como uma barganha política. O PT vai lá, consegue aparelhar o movimento, consegue meio que coordenar, tanto que dentro do MST eles acabaram rachando, um pessoal que acabou não gostando do PT, acabou saindo fora. Até porque se a gente for ver, quem até agora assentou mais pessoas foi o Fernando Henrique Cardoso, ele assentou mais do que o Lula. Não, a gente pode fazer um vídeo depois só sobre o movimento social, mas ele é um dos atores que traz em pauta a reforma agrária, que é o que interessa aqui nesse vídeo. Que países que fizeram a reforma agrária, fora aqueles que foram ditos no início do vídeo lá? Vários países europeus, o Japão pós Segunda Guerra Mundial fez reforma agrária, os Estados Unidos, que fez uma coisa chamada Homestead Act, que foi uma lei que o Abraham Lincoln ele conseguiu fazer, que ele conseguiu distribuir as terras de formas iguais nos Estados Unidos para que não acontecesse latifúndio, que uma pessoa não tivesse grandes pedaços de terras. Ele conseguiu isso na época porque o pessoal do sul lá, que eram os conservadores, lá escravagistas, eles estavam muito ocupados com a guerra, então eles acabaram se abstendo da votação. Foi como o Abraham Lincoln conseguiu aprovar esse projeto de lei. E hoje isso, vários analistas econômicos apontam como um dos motivos também, não só, né, óbvio, de terem feito os Estados Unidos se desenvolver economicamente muito rápido, assim. Se até os Estados Unidos fez, quem se opõe à reforma agrária então, nobre professor? Bom, quem acaba se opondo à reforma agrária é óbvio, quem tem interesse que ela não seja feita. Quem, basicamente, os grandes latifundiários do país, uma coisa chamada bancada ruralista, que é os deputados que são ligados, ou eles são os latifundiários, ou eles defendem os interesses dos latifundiários na política, e como principal alegação dessas pessoas, eles falam que o Brasil ele ganha muito dinheiro com commodity, que é uma mercadoria em larga escala que ela vai acabar tendo um preço que o mercado mundial decide. Então, pô, soja é uma commodity, café, petróleo, é um produto que o mundo inteiro precisa, então o mundo inteiro mais ou menos vai dar o preço disso. Essas pessoas, elas não estão associadas a um pensamento liberal, por exemplo. A pessoa que se opõe à reforma agrária, ela não está associada a um pensamento liberal em termos de política e econômico, porque como a gente viu, é bem mais vantajoso economicamente tu fazer a reforma agrária. Onde vai ser o nó? Onde é que é o nó? Onde é que começa a discussão? Como seria feita a reforma agrária? De que forma que se vai fazer a reforma agrária? Por exemplo, nos Estados Unidos foi o Estado que deu as terras para as pessoas. No Japão, o Estado comprou a terra das pessoas que tinham e dividiu. É aí que teria que ser a discussão, não no se opor ou não à reforma agrária. Porque, né, ela beneficia o sistema capitalista, assim, porque ela vai acabando com o monopólio, ela vai gerando concorrência, ela vai gerando uma melhor produção no campo. Isso é benéfico para todo mundo. Dito isso, como a gente faria uma reforma agrária no Brasil? O que tu acha? Tu acha que tem como? Tu acha que não tem como? Deixa a tua opinião aqui embaixo. Não te esquece de curtir a página do Face, de dar um joinha aqui nesse canal que ajuda um monte, de compartilhar o vídeo e de me dar um abraço quando tu me vê, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!